Bem, pessoal, então agora finalmente mudamos de tema e vamos falar sobre ações possessórias. Eu pretendo, na aula de hoje, fazer uma breve introdução e concluir esse tema no mais tardar na metade da aula de daqui a 15 dias. Ou seja, teremos talvez uma aula e meia de possessórias. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre essas ações de procedimento especial. Antes de falar sobre possessórias, nós obrigatoriamente temos que falar alguma coisa sobre o direito material, sobre a posse. Lógico que aqui eu não vou tratar de pormenores, mas especialmente da chamada proteção possessória. Aquele que, de alguma forma, tem a sua posse lesada pela prática de um ato injusto e ilegítimo por parte de outrem, pode defendê-la de duas maneiras. Ou através do emprego da autotutela, em situações bastante excepcionais previstas no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, ou através do emprego da chamada heterotutela, que equivale ao manejo de ações possessórias ou interditos possessórios. Quando eu falo em heterotutela, me referindo às ações possessórias, eu quero me referir àquela situação em que o possuidor lesado busca um organismo estranho ao conflito, no caso o Poder Judiciário, para que esse organismo profira uma decisão resolvendo o conflito. Eu não vou entrar aqui em pormenores da autotutela, mas vocês devem ter aprendido no ano passado que o emprego da autotutela para a defesa da posse só é admitido naqueles casos de legítima defesa e de esforço imediato. Ou seja, ou o sujeito reage pelas suas próprias forças durante o ato lesivo à sua posse, repelindo a injusta agressão que se iniciou, ou ele age tão logo possível, imediatamente após a lesão, a fim de recuperar a coisa que lhe foi indevidamente esbulhada. Se a reação não for imediata ou não puder, por qualquer motivo, ser exercida imediatamente, só restará o manejo das ações possessórias. As ações possessórias podem ser classificadas como de força nova ou de força velha. As de força nova, que são aquelas de procedimento especial, regulamentadas entre os artigos 554 e 568 do CPC, devem ser obrigatoriamente propostas dentro de ano e dia da lesão. Para uma ação possessória ser considerada de força nova e seguir o rito especial que nós iremos estudar, é preciso que tenha sido intentada pelo possuidor vítima dentro de ano e dia da lesão. Qual a vantagem desse procedimento especial que nós iremos estudar? A possibilidade da recuperação mais fácil da coisa em sede liminar. Toda ação possessória de força nova possui uma fase inicial em que o juiz vai
verificar se a lesão ocorreu há menos de ano e dia e, caso ratifique essa conclusão, garantirá a proteção liminar ao possuidor lesado. O outro tipo de ação possessória que nós temos são as ações consideradas de força velha, que são propostas pelo possuidor vítima após o decurso de ano e dia da lesão. Nesses casos, a ação seguirá o rito comum e a possibilidade de recuperação liminar da coisa, ou proteção liminar, nós veremos, ficará muito mais difícil para o possuidor lesado. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Nós iremos estudar as ações possessórias de força nova, essas que são manejadas dentro de ano e dia da lesão, que garantem ao possuidor vítima um procedimento especial que lhe propiciará uma recuperação ou proteção liminar mais efetiva e mais fácil de ser obtida. Existem 3 ações possessórias, 3 tipos de ação possessória. Aliás, vou reformular. A cada tipo de lesão à posse corresponde uma espécie de ação possessória. Se o possuidor for vítima de um esbulho, se em virtude da ação ilícita, injusta, perpetrada pela parte, ele perdeu completamente o poder sobre a coisa, a ação judicial possessória cabível será a ação de reintegração de posse. Se ela for intentada dentro de ano e dia do esbulho, ela será uma ação possessória de reintegração de posse de força nova, que tramitará pelo rito especial. Se a atuação lesiva da outra parte não implicar a perda completa da posse pela vítima, mas causar-lhe um embaraço, uma perturbação, alguma restrição, nós estaremos diante da chamada turbação. E a ação possessória adequada para o seu combate será a ação de manutenção de posse. Intentada dentro de ano e dia da turbação, nós teremos uma ação de força nova de rito especial de manutenção de posse. E por fim, se a vítima não for privada completamente do poder sobre a coisa, tampouco estiver sofrendo algum tipo de perturbação concreta, uma restrição ao exercício da sua posse, porém estiver diante de uma ameaça concreta de lesão, é possível que ela evite a consumação desta lesão por meio do manejo do chamado interdito proibitório. Então percebam que eu tenho uma ação possessória cabível para cada tipo de lesão à posse. As lesões da posse, à posse, vão desde a simples ameaça, que pode ser combatida por um interdito proibitório, até o completo esbulho da coisa, passível
de proteção via ação de reintegração de posse, passando pela turbação que desafia a propositura de uma ação de manutenção de posse. Sempre que essas ações forem intentadas dentro desse prazo de ano e dia, da lesão ou da ameaça, elas seguirão o rito especial das ações possessórias do CPC, porque elas qualificar-se-ão como de força nova. Bem, qual é a característica principal desse rito especial? Uma fase inicial em que se garante ao autor, vítima da lesão ou na iminência de sofrer a lesão, a possibilidade de obtenção de uma liminar em condições mais favoráveis, mediante o cumprimento de requisitos mais brandos do que aqueles exigidos para as tutelas de urgência de modo geral. Se o sujeito na inicial consegue demonstrar a lesão da sua posse, consegue demonstrar que a lesão à sua posse ocorreu há menos de ano e dia, o que poderá ser feito exclusivamente através de documentos ou através de documentos e testemunhos colhidos numa audiência especial de justificação, que nós vamos estudar mais à frente, o juiz obrigatoriamente lhe deferirá uma proteção liminar. Ou seja, para a vítima da lesão à posse, é muito conveniente propor uma ação possessória de força nova que seguirá o rito especial do CPC. A chance dela conseguir uma proteção mais efetiva é muito, muito, muito grande. Essa é a grande vantagem. Então, feita essa breve introdução, vamos falar rapidamente aqui a respeito da legitimação ativa para a propositura das ações possessórias. Bom, só tem direito à proteção possessória via ação possessória quem conseguir demonstrar que exercia posse anterior sobre a coisa. Ou, no caso da manutenção de posse do interdito proibitório, quem conseguir provar que ainda exerce posse sobre a coisa, mesmo que essa posse seja de alguma maneira limitada, perturbada, ou que essa posse esteja ameaçada. Quem nunca, jamais em tempo algum exerceu posse sobre determinado bem, não tem ação possessória a seu favor. Se o sujeito, por exemplo, comprou determinado imóvel, mas jamais recebeu a posse desse imóvel do vendedor, ou no contrato de compra e venda, na escritura pública de compra e venda, não houver sido inserida qualquer cláusula transferindo a posse imediata da coisa para o comprador, esse proprietário não terá direito a manejar ação possessória, porque ele nunca exerceu posse sobre a coisa. Então, esse é um primeiro ponto que parece besta, parece lógico, mas que às vezes causa dificuldade. Para propor ação possessória, é necessário ter exercido posse ou estar exercendo posse, ainda que turbada ou ameaçada. Agora,
nós não podemos nos esquecer que herdeiros também recebem a posse do falecido. A posse é transmissível causa mortis. Então, os herdeiros de uma pessoa falecida que possuía determinado imóvel e que veio a falecer depois do esbulho ou em meio à turbação que vinha sofrendo, poderão, porque continuam o exercício da posse do falecido, também ajuizar ação possessória. Aquele que recebe também a posse por ato entre vivos tem direito a manejar ação possessória. Por exemplo, eu tenho uma fazenda que está sob constante ameaça de invasão por um grupo de sem terras. Eles estão acampados na frente da fazenda, armados e ameaçando uma invasão iminente. Apesar disso, eu consigo um comprador para essa fazenda e nós fechamos o negócio e ele recebe a posse da fazenda. Embora a ameaça já exista anteriormente ao negócio, a partir do momento em que ele adquiriu a fazenda e recebeu a posse das terras, ele passa a ter ação contra essas pessoas que estão ameaçando a posse dele. Embora ele não seja a vítima original, ele recebeu, por força de um ato entre vivos, de um contrato, a posse da coisa e pode agir para eliminar essa ameaça de lesão através do manejo do interdito proibitório. Por último, possuidores diretos e indiretos também têm ação possessória. Vocês sabem que há situações em que, por força de um contrato ou da constituição de um direito real, o proprietário cede temporariamente o poder imediato, direto sobre a coisa, a uma parte, a alguém da sua vontade. Por exemplo, um contrato de locação. Eu alugo uma casa que é de minha propriedade, a um locatário. O locatário, por força desse contrato, recebe a posse direta. Se esse locatário eventualmente tiver a sua posse lesada por uma terceira pessoa ali ao contrato, tanto o locatário, que era o titular do ius possessione, da posse efetiva sobre a coisa, quanto o proprietário que lhe transferiu temporariamente por força do contrato esse ius possessionis poderão manejar ações possessórias a fim de fazer cessar essa lesão à posse do locatário. O próprio locador, inclusive, tem que respeitar a posse exercida pelo locatário. Por exemplo, o locador não pode a qualquer momento resolver entrar na casa alugada ao locatário, alegando que tem direito a fazer isso porque é dono do imóvel. Se o proprietário estiver tendo a sua posse perturbada por esse tipo de comportamento, ele pode manejar uma ação possessória até mesmo contra o locador, porque ele recebeu a posse direta da coisa e, sendo titular da posse direta, ele tem proteção possessória contra terceiros, inclusive contra o próprio locador. Então, nós temos que lembrar de tudo isso em relação à legitimação ativa. Para a próxima aula, nós vamos falar da legitimação passiva, nós vamos falar
das especialidades do procedimento e vamos examiná-lo passo a passo, ok? Um abraço a todos por hoje.